Pai do Senhor, irmãos, então a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Números 16. Vamos ler os 5 e alguns versículos a seguir. E falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, e o santo a quem fará chegar a si aquele, e o santo a quem fará chegar a si é aquele a quem escolheu e fará chegar a si. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que Corá, ali, o Coré, né? Ele se levantou ali, né? Contra Moisés e Abirão, contra Moisés e Arão, né? Ele, Corá, Datã e Abirão, né? E mais uma congregação, né? De 250 homens, né? A palavra do Senhor vai falar, né? Que eram homens, né? Chefes, né? Homens de renomes mesmo. Homens ali que tinham grande influência ali, né? Sobre o povo. E a palavra do Senhor vai falar, né? Que eles se levantaram ali, né? Contra Moisés e Arão. E Moisés ali, né? Muito se entristeceu e falou para eles, né? Que o Senhor, né? Ia mostrar quem era do Senhor e quem não era. Irmãos, e muitas vezes é assim, né? Que acontece em nossas vidas, né? Pessoas ali se levantam, né? Contra a nossa vida. E muitas vezes, né, com calúnia, né, com defamação, e nem fazemos nada, né, mas essas pessoas, né, usadas mesmo, né, por Satanás, como foi o caso aqui dessa congregação aqui de Coré. Então, às vezes você vai arrumar gente, né, pessoas em sua vida que vai lhe odiar de graça mesmo, sem você fazer nada. Mas pessoas vão se levantar, assim como fizeram aqui, né, com Arão e com Moisés. E aqui no 8 e no 9 vai falar assim: Disse mais Moisés a Corá: Ouvi agora, vós, filhos de Levi. Achas pouco que o Senhor, Deus de Israel, vos tenha separado da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a face do Senhor, diante da congregação para ministrar? Irmãos, aí a palavra do Senhor fala que Moisés, né, falando com eles, né, se eles achavam pouco, né, que o Senhor já tinha escolhido eles, né, do meio ali do povo para administrar ali, né, o ministério ali do Senhor, né, diante do povo. Mas eles achavam pouco. Ele queria ainda o sacerdócio, ele não se conformava, né, do Senhor ter escolhido, né, Arão. E a palavra do Senhor vai falar que ele se levantou, né, contra Moisés e Arão por pura inveja, porque Corá, ele queria, né, o sacerdócio, ele queria o que era, né, de Arão, o que o Senhor tinha dado para Arão, era o que ele queria. Ele não estava contente, né, com o que o Senhor tinha separado para ele. E assim tem pessoas que se levantam assim mesmo, né, contra a nossa vida com inveja. O Senhor dá a cada um, né, conforme o que a pessoa consegue carregar. Mas tem pessoas que não entendem isso. E as pessoas querem o quê? Querem o chamado do outro, querem o chamado do seu irmão. E não mede as consequências. Porque Arão ali, ele tinha o chamado, né, para sacerdote, mas não foi fácil, né, para Arão. Assim como não foi fácil, né, o chamado de Moisés, né, de conduzir aquele povo todo. É fácil você olhar, né, para alguém, né, que o Senhor colocou em um alto cargo, né, em um alto patamar, né, e querer aquilo ali daquela pessoa. Mas será que você quer também as responsabilidades que vêm junto, né, com aquele cargo ali? Porque a palavra do Senhor vai falar que o quanto Moisés, né, e Arão, eles sofreram, né, com aqueles chamados dele, né, um que era de liderar e o outro, né, que era de exercer o sacerdócio. E Corá, ele não entendia isso, né, ele só pensava nos benefícios, né, do cargo, ele não pensava, né,
o quanto era difícil, o quanto era árduo ali, carregar ali, né, aquele chamado, carregar aquela responsabilidade que o Senhor tinha dado. Então, irmãos, quando o Senhor lhe escolher, né, para algo e alguém se levantar, né, contra a sua vida, assim como Corá e aquela congregação se levantou ali, né, contra Moisés e Arão, faça como eles, né, coloca na mão do Senhor, porque o Senhor é quem vai mostrar, né, que Ele lhe escolheu, porque você é capaz de carregar aquela responsabilidade, aquele peso. Não é todo mundo que é capaz, né, de carregar o que você carrega. Então não se preocupe, porque o Senhor mesmo é quem vai se encarregar de mostrar que Ele é na sua vida e que foi Ele quem te escolheu e que você é apto, né, para carregar esse chamado que Ele confiou em suas mãos. Amém? E aqui, irmãos, no 11 vai falar assim: pelo que tu e toda a congregação estás contra o Senhor, o que Arão é para que murmureis contra ele? Então Moisés, né, começou a falar a eles, né, que eles estavam se levantando, não era contra Arão, né, não era contra ele, mas contra o Senhor, porque quem é Arão? Ele falou, né, para que vocês murmurem contra ele, né. Arão não é nada, é igual a vocês, né, somos todos servos, mas o Senhor foi quem escolheu Arão. E se o Senhor escolheu, né, você não está se levantando, né, contra ele, e sim contra o próprio Deus. E aí está o perigo, né, de nos levantarmos, né, contra o chamado de alguém, porque você não está se levantando contra aquela pessoa, mas contra o Senhor que escolheu aquela pessoa. Irmãos, e a palavra do Senhor vai falar, né, que eles, né, Corá, Datã e Abirão, e aquela congregação ali deles, né, daqueles 250 homens ali que se levantaram, né, contra o chamado ali de Arão, mas de Moisés, eles pagaram, né, um alto preço, eles pagaram ali com a própria vida. Então que venhamos, né, pensar, né, antes de nos levantar, né, com calúnias, com difamação, né, contra a vida de alguém, né, que o Senhor escolheu. Porque quando o Senhor escolhe, né, o Senhor se responsabiliza pelaquela pessoa. E assim o Senhor fez na vida de Arão, né, e de Moisés. O Senhor se responsabilizou por eles, né, e o Senhor falou por eles. Tanto é que a palavra do Senhor vai falar que todos eles morreram, né. Datã, Corá e Abirão, né, a terra abriu a boca ali, né, e tragou eles vivos, né, juntamente com sua família e com tudo que eles tinham, né. E a palavra do Senhor vai falar que aqueles 250 homens ali, né, que também estavam, né, junto com Corá, né, com a congregação de Corá contra Moisés e Arão, eles também foram consumidos. A palavra do Senhor vai falar que eles foram ali, né, queimados diante do Senhor. Porque o Senhor viu, né, que eles estavam se levantando. Não era contra Arão, mas sim contra o Senhor que tinha escolhido Arão. Então, que venhamos pensar, né, várias vezes, não só uma nem duas, né, que venhamos pensar, né, antes de se levantar contra a vida de alguém, né, que tem um chamado ali da parte do Senhor. Porque eles se levantaram aqui com inveja, com pura inveja mesmo, né? E o Senhor tratou ali de mostrar, né, que o Senhor era, né, na vida deles, irmãos. E eles pagaram, né, ali um alto preço, pagaram com as suas próprias vidas, né, por causa que se levantaram contra Moisés e Arão, né, contra a escolha do Senhor. E a palavra do Senhor vai falar que esse povo ainda não contente, né, de já ter morrido tanta gente, a palavra do Senhor vai falar que no outro dia o povo, né, ainda continuou se levantando ali contra Moisés e Arão, né, falando que eles tinham matado o povo, né, sendo que eles não tinham poder para isso, mas sim Deus que estava vendo tudo. Então quem vai, né, se levantar para julgar, né, a sua causa não é você, mas sim o Senhor, como o Senhor fez aqui na vida desse povo. E a palavra do Senhor vai falar que no outro dia o povo se levantou ali de novo contra Moisés e Arão, né? Falando que eles tinham matado, né, aquele povo. E a palavra do Senhor vai falar, né, que Deus ali, ele fez com que o povo ali também, né,
morresse de novo no outro dia, né? Vai falar aqui no 49. E os que morreram daquela praga foram 14.600, além dos mortos por causa de Coré. Então, no outro dia, né, o povo tornou se levantar contra Moisés e Arão, né? E o Senhor matou de praga, né, novamente, 14.600. Então, irmãos, foi grande, né? O número de mortos ali, né? Porque eles se levantavam a todo tempo ali contra o Senhor. Não era contra Moisés, não era contra Arão, mas era contra o Senhor. Por quê? Porque Moisés e Arão, eles não tinham se intitulado, né? Líder, nem tinham se intitulado ali sacerdote, mas o Senhor era quem tinha escolhido eles. E o Senhor foi quem se encarregou ali, né, de mostrar mais uma vez que o Senhor era na vida, né, desses homens aqui que ele tinha escolhido. Então, irmãos, que venhamos, né, tomar cuidado com quem a gente anda, né, apontando, sem saber, né, porque esse povo aqui apontava eles, né, e não pensavam que era o Senhor, que o Senhor a todo momento mostrava ali aquele povo com coração duro, né, com aquela dura cerviz, sempre se levantando e sofrendo e pagando, né? Por causa da sua própria língua, por causa do seu próprio pecado ali contra o Senhor. Então, não se preocupe, né, quando pessoas se levantar contra você, contra o seu ministério, né? Contra aquilo que o Senhor tem, né? Com você. Por quê? Porque não está se levantando, não é contra o Senhor. Ou não é contra você, mas contra o Senhor, que foi quem te escolheu. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu, né? Para estar compartilhando, né? Com os irmãos nesse dia, né? Que venhamos tomar cuidado, né? Com o que falamos, né? Contra a vida de alguém que a gente nem conhece, não sabe, né? Da intimidade dessa pessoa, né? Com o Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pela Tua palavra, Senhor. O Pai, nos guarda, Senhor, de nos levantarmos, né? Contra um escolhido do Senhor, contra uma escolha Tua, Pai. Ó Jesus, nos ensina a sermos humildes, nos ensina, Pai, a nos contentar, né? Com o que o Senhor nos deu. Não nos deixe querer, Pai, o que é de outro, né? O que nós não temos capaz, o que nós não somos capazes, né, Pai? De carregar, porque muitas vezes, né, não somos capazes, né, de carregar ali, né, o chamado de outra pessoa e muitas vezes queremos, né, não medimos as consequências, né, de saber o quão difícil é, né, estar diante do Senhor e cumprir, né, o querer e a vontade do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer e te pedir que nos ajude, nos ensine, Pai, nos contentar mesmo com o que o Senhor tem para nós. E obrigada por mais um dia, obrigada por cuidar de nós. Pai, eu também quero te pedir que quando essa palavra chegar ao Senhor com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo, Pai. Que o Senhor venha nos ensinar a cada dia, nos humilhar diante do Senhor. Pai, também eu quero te pedir que o Senhor venha estar suprindo toda a nossa necessidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.